Ó, o Guilherme Rezende é o Cusco aqui? É o Cusco. Uma vez o pastor me disse que músico cristão não deve estudar músicas seculares. Ó, tem uma Já tem que vir polemizar. Tem uma polêmica. Polemizar. Pra mim não faz sentido isso. Isso o Cusco falando aqui, Tá. ó. Qual a opinião de vocês? Quero respostas É o sete cordas. Tá, Você mas toca com guitarra vamos sete ser cordas, objetivo pra gente Não, conseguir. Fala aí que para vai não ser enrolar o tanto. corte do canal. Vai lá. Tá. Para de ser zoião. Fala bonitinho, Marcelo. Não, vamos fazer. O outro já tá querendo comercializar. Não, mas pode Mercadejar. fazer, pode fazer. Não, mas assim, ó. Vamos lá, eu vou falar rápido, o Silvio também vai. É o seguinte, cara, na nossa época não tinha. Eu mesmo tive uma dificuldade muito grande na questão de aprender música. Eu me formei na música, eu fui músico do Exército, eu passei anos estudando para ser músico do Exército. Quando consegui entrar, passou um tempo lá, Jesus falou assim, eu não quero você aqui. Aí eu digo, que frustração. Jesus, você podia ter avisado antes. Podia ter avisado antes, né, mano? Agora eu Jesus rio, mas na queria que época você- foi... você aprendesse, agora né? eu entendo, mas enfim. Não tinha, mano. Não tinha. Então, por exemplo, guitarrista rock... tinha o quê? Não tinha professor evangélicos, digamos, que é todo mundo, né? Não, porque o cristão tem que ser assim, sim, não. Então, cara, se você for fazer uma faculdade, por favor, vá numa faculdade que, né? Que seja evangélica, professor evangélicos, entendeu? Assista só filmes Só evangélicos. filmes Vá no evangélicos, dentista novelas evangélico, advogado evangélicas, evangélico. entendeu? E não peque como evangélico. Bom, deixa eu falar. Enfim, E tem, aí... Marcelo, e ainda tem faculdades de teologia que os teólogos que ensinam pastores, tudo ateu. E aí? Tudo ateu. Bom, mas vamos falar, somos da música, tá? Mas é só... Não. Tá, Boa parte, né? Boa parte, mas vamos lá. 99%. Falando sobre a música, não tinha. Então, todas as minhas referências que eu tenho de rock, na época mesmo, estando na igreja, eu comecei cantando no coral. A gente se criou, o Richard juntos. Então, a referência maior do evangelho foi através do primo do Peter, né? Que mandou as fitas cassete e nós escondíamos embaixo da cama as cópias do Petra. Isso que era Petra é evangélico, você não podia ouvir Sim, também? mas era pecado. Mas era em inglês. Era Inglês no tempo era Não, também do não, diabo. não, Não, cara, era Não entendeu é do capeta, Não, né? ó, Hoje em não é porque dia, você não estudou, hoje é em dia o pessoal já entendeu que inglês, o mas rock, na época, mas na negão, época era tudo do diabo. eu só fazia... Bateria. Ó, isso. Bateria na igreja era pecado, tudo era pecado, jogar bola era pecado. Enfim, deixa eu falar. Vamos falar da música, sem polêmica. pode Vamos falar aí, ó, né? então, galera, é o seguinte. As referências que eu tive, eu estudei são com pessoas do secular. Os melhores músicos, hoje não, mas na minha época não tinha referência evangélica nenhum, cara. Eu vou estudar com um professor evangélico da onde? Ou seja, se fosse por esse raciocínio, você não ia estudar. Eu não tinha estudado, não tinha me formado, não tinha nada. E o que acontece? Eu e o Richard, a gente pegava as caixinhas de fita, eu copiava das dele, e eu escondia embaixo da minha cama, depois escutava lá o Petra, outras bandas lá. Mas era louqueiro, era louco o negócio. E aquilo, mano, era maravilhoso, bicho. Lógico. Só que é o seguinte, a igreja dizia que era pecado, cara. Não, isso é do diabo. Aí você cresce com aquilo, entendeu? Eu passava na minha igreja... Até hoje você esconde as fitas de rock embaixo. Não, mas no meu caso, cara, assim, eu e o Richard caminhamos muito juntos, assim, não poder para vencer lá, mas era tudo assim, cara. Era tudo pecado. Então jogar bola era pecado, fazer educação física era pecado. Mano, eu passava todo final do mês na Santa Ceia lá na frente pedindo perdão. Porque tinha jogado bola. O irmão Marcelo. Nossa, essa sério? aqui eu quero desabafar, que agora já sou pastor, já passou e tudo mais. Por favor. Entendeu? O irmão Marcelo está pedindo perdão hoje para a igreja porque ele jogou bola. Participou de uma Os irmãos. pelada. Não, você ri de uma porque... pelada. Vocês riem porque não era vocês. Mano, imagina aí, Guilherme, com a bola. Assim. Ó, Não, era bem assim, cara. por Era bem isso assim. que a unção de Deus Hoje não vem, né? Cara, eu já sou curado, velho, mas tipo assim... Ó, O irmão Marcelo está pedindo perdão porque jogou bola. eu já E usou fiquei... calção, bermuda para jogar futebol. E aí eu tinha que dizer as palavras mas mágicas. calção é pecado mesmo, cara. Calção na minha época era negócio de bermuda de futebol, hoje, enfim, sei lá. Não podia usar. Não, era pecado. Aí eu tinha que fazer a frase que eles me instruíam lá na salinha, atrás daquela cortina maravilhosa. Era combinado. Você vai lá, pede perdão, se arrepende. Aí chegava lá, irmãos, eu quero pedir perdão porque eu pequei contra a igreja, contra Deus. Já era decorado, cara.
E eu questionava os caras. Falei, mas onde que tá escrito isso? Fazia um pré-cursinho, tipo... Onde que tá... Aí sabe qual era a resposta? Você é muito pequeno, você não entende. Você não entende. E aí, claro, não vou entrar nessa questão, que senão é outra polêmica. Entra. Mas música. Então isso foram em tudo em música, cara. Você entendeu? Agora na música eu estudei. Quando eu fui pra estudar no Colégio do Hermeto lá com o seu Bira, que foi o cara que me auxiliou, ele odiava evangélico. E eu trocava trompete. E eu não tinha dinheiro pra comprar trompete, e eu tava lá e eu estudava lá. E treinava lá. E ele falava, esses meninos, não sei o quê, só quero igreja. E eu lá, eu quietinho, né? E o cara dava um pau nos evangélicos. E eu lá quietinho. Você não sou esse negócio da igreja, eu quietinho. Falou nem que sim, nem que não. Nem que sim, nem que não. Cara, aí depois que eu tive, né, que passou um tempo, ele descobriu que eu era evangélico. Sou de Jesus e tal. E aí ele não me mandou embora. Ele não me mandou embora porque eu era o primeiro trompete dele. Mas foi uma coisa louca, porque não tinha professores evangélicos. Qual que é a ideia do guitarrista? Mãe, Santana, B.B. King, cara... Só coisa boa. Só coisa boa. Você vai fazer o quê? Hoje em dia, a maioria dos guitarristas, claro, depois veio o Juninho Afran. Hoje em dia, da atualidade, hoje tem muitos guitarristas. Muito, mas não é... O que faleceu lá do Catedral, o cara era muito César Mota. Tem um monte de guitarristas morreu evangélicos novo, né, aí, mano? são fantásticos. Mas Hoje em dia, de som atual, tem o Michel Oliveira, né? Isso. Michel Oliveira é monstro. Judas Hoje tem um monte. Não, hoje tem muito, mas na nossa época, na minha época... tinha, Mas até um lance legal de falar, porque assim, os antigos, no meu caso, né, que sou da geração mais... Eu tô com 26. Cala a boca. Não, mas, ó, 26. Todo respeito, pastor. Isso, pastor. Aqui Vou falar com seu aqui pai. você tá no meu espaço. De pastor pra pastor. Lá na tua igreja, beleza. Não, mas, Steve Vai, Joey Satriani, continuam, são influências pra mim. Misericórdia, Mas Steve eu vai que você tem que cheio estudar. de triângulo lá, pastor. Lá o Steve vai. Música, eu sempre penso assim, Quem falando? a musicalidade, a técnica, né, Sim, o conhecimento sim. do instrumento, meu, isso daí não tem como. Você não tem como fugir, até porque Juninho Afran tem influência do David Gilmour, Sim. do Pink Floyd, Sim. Do Paul Gilbert. Paul Gilbert. Então, assim, Van Halen... A então, galera, assim, ó, a tudo galera vai. nova que tava... Dá um Google aí, procura esses caras que a gente tá Isso. falando. Paulo Vocês querem Gilberto, quem mais? Steve vai. Eita. O Juninho Afran, deixa eu acusar o meu amigo guitarrista. O Juninho Afran, acho que teve um tempo que ele ouvia... Hoje em dia ele já tem É uma bagagem grande, mas... uma identidade própria, né? Dele. Mas o diferente é o chupim do... Mas eu lembro que eu ia ver o Juninho Afran e ele fazia até as mesmas caras do Paul Gilbert. Caramba, De tanto que ele gostava do cara, e é normal. Pô, eu já quis ser o Steve Vai, depois... Pelo menos tinha bom gosto, né? Então, assim, Tirava os caras... musicalmente sempre vai ser influência. Tem um guitarrista de blues jazz, né? O Eric Johnson. Oh, Tá vendo? Nossa, Meu, eu detestava fãs, né? Efeito Não, de ele fãs. é Fala que ele é embaçado. fãs do rock. Não, Meu, o cara Eric consegue Johnson- transformar um efeito que, tipo, não é tão simples de ser usado no rock, né? Arisco, né? Não, e a uma técnica qualidade do cara, incrível. como ele tira o som da guitarra. Olha o papo de música, tudo papo Entendeu? de louco, né? Isso, anos 80, 70 e tal. E, tipo, então, assim, influência secular nessa questão musical vai ter, sempre mano. vai existir. Não tem como. Tanto é que assim, se fosse seguir esse raciocínio, a Mariana Valadão não tinha um dos hits dela que ela tirou do Coldplay, né? Vamos lá. Vamos aí, Silva, qual que é a sua opinião sobre isso? Vai, Silvião. Então Já vamos vamos lá. pra próxima, já que já passou 2 horas já. é a opinião do pastor. Vamos lá. Opinião de pastores. Na né? verdade é o seguinte, apóstolo Paulo fala que tudo me é lícito, Nem tudo me convém, né? nem tudo me convém, né? Então o que acontece? As pessoas têm que entender que todos os extremos, eles são extremamente prejudiciais. Ou seja, eu sempre falo que o cristão ele não pode ter na vida dele 2 tipos de expressão. O não tem nada a ver Boa. e o eu não concordo. Os dois extremos. 2 extremos. O pastor fala, meu, isso aí tá errado. Isso aí não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Ou então fala assim, isso aqui não tem, isso aqui tá tranquilo, isso aqui, ó, a Bíblia, não, eu não concordo. Cara, Equilíbrio em tudo. porque né? Jesus não era assim. Entendeu? O apóstolo Paulo, que é uma das maiores referências que a gente tem na Bíblia, não era assim. Jesus falou, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sim. Agora, a gente como cristão, a gente com o Espírito Santo na nossa vida, a gente tem que ter a noção do que é certo, tem o discernimento do Espírito Santo, aquilo que nos traz paz.
Né? E assim, é aquele negócio. Obviamente que você tem que ouvir uma música que seja sadia, uma boa música. Né? Esses dias eu estava numa ministração de pastores e estava um dos bispos da Casa da Bênção e ele entrou no assunto de música. Ele não é músico, ele entrou nesse assunto de música. E ele falou assim, poxa... Parabéns. Quem não sabe, faz ao vivo. Michel, eu te compro um tripé novo, eu juro. Vou só um pedacinho aqui que eu vi. Super Bonder resolve. Meu Deus. Tá, vai lá, vai lá. E aí? E ele falava justamente isso. Poxa, você tá com a sua esposa e quer ouvir uma música romântica, uma música saudável, não há problema nisso. Ele falou assim, se você quer um filtro sobre que tipo de música que você pode ouvir, imagina se Jesus estivesse sentado do seu lado ouvindo aquela música com você. Top. Você ia falar, Jesus, perfeito. Olha que legal esse som de guitarra. Ou então o cara ia contar um negócio e falar, Jesus, foi mal, hein, cara. Imagina você tá lá, você que curte um funkzinho pesadão aí na sua casa, e Deus tá lá, senta. Você imagina Jesus ouvindo isso, hein? E outra, aí ele estendeu. Não rola. E ele estendeu, ele falou assim, não só a música, o filme que você gosta de assistir, a série que você gosta de assistir, Jesus poderia assistir com você, porque ele assiste. Se ele está, se o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, ele está com você ou ele não está com você mais? Se não tá, é pior ainda o caso. Exatamente. Se ele não estiver, tem outra pessoa sentada com você assistindo. Que é o Cramunhão, ele não liga porque você tá ouvindo. É verdade. Ele prefere mais. Cara, muito top. Então, assim, a gente tem que ter um filtro, e esse filtro na nossa vida é o nosso amigo Espírito Santo. Se não tiver isso, a gente perde a linha. Vou contar uma experiência pra vocês que eu tive quando eu era molecão, tinha acho que uns 17 anos. Eu era doido, eu gostava muito de metal pesado, né? E eu fui num show de metal que teve aqui em São Paulo, muito grande. Acho que lá no estacionamento de Ibirapuera. E a banda headliner do show, que era o Slayer, era a banda que eu mais queria ver. Eu era fãzaço dos caras. Olha o nome da banda, Slayer. Quer dizer Cordeirinhos de Cristo. Tô brincando, não é não. Ó, aí... Teve algumas bandas legais e tal, né? Mas teve umas bandas de som, sonoramente, mais pesados do que eles. Uhum. Né? E eles eram a última banda. E eu fui pra ver eles. Poxa, que banda americana, eu queria ver e tal. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando os caras entraram no palco, e sempre tinha aquele lance, não, o Slayer canta música satanista. Não, aquilo lá é só teatro dos caras. Os caras dão risada disso, tal, não sei o que, só teatro. Quando os caras, de quem eu era muito fã, e eu conhecia praticamente todos os discos, os caras entraram no palco, e eu não aguentei ver 2 músicas, eu fui embora. Caramba. O peso na atmosfera era maligno, de verdade. Eu era um cara com cabelo aqui na cintura, metaleiro, né? Amava Jesus, mas era metaleiro, ouvia de tudo, muita coisa, né? E me achava na razão de muitas outras coisas, que hoje em dia eu vejo que eu estava muito errado. Mas, enfim, a hora que os caras entraram, eu senti uma atmosfera muito maligna. Caramba. E teve outras bandas mais pesadas que tocaram antes. Com eles, eu falei, aqui não dá, não. E assim, no meu ponto de vista, vocês são 4 pastores, vocês podem falar se eu estiver falando besteira. Mas se você está fazendo uma música ou a banda ali em si, está fazendo para Jesus, é de Jesus. Sim. Se não está fazendo para ninguém, eu acho que o próprio Jesus falou, né, que aquele que não ajunta comigo não ajunta, espalha. Então, assim, se a banda já não fez para Deus e o diabo já se apostou, sei lá, enfim... E aí a banda já tem uma intenção de falar coisa pesada. Contra Deus? Eu acho que aí é mais complicado mesmo.